A Meghan Markle e o príncipe Harry vão embora do Reino Unido por conta de uma coisa específica, por conta do racismo. Esse caso é bem interessante. Vamos refletir um pouco sobre isso. Bom, o príncipe Harry furou a bolha da realeza e casou com alguém que não é do Reino Unido, né? Ele conheceu ela por meio de contatos comuns. Ela era uma atriz e frequentava a alta roda social do Reino Unido, e ele, por meio de uma conhecida comum, evidentemente da alta sociedade do Reino Unido, conheceu a Meghan. E aí, enfim, se apaixonou, se casou. E é evidente que ele não sabia, ninguém sabia, não há bola de cristal, o que iria acontecer, né? E ela, desde o casamento e depois do nascimento do primeiro filho, o Ark, né, eles vêm sofrendo, eles são vítimas de inúmeros ataques racistas em seu próprio país. Quer dizer, ele é da realeza do país. Quer dizer, mesmo aqueles que têm sangue azul, eles são socialmente controlados e reprimidos para que se casem dentro de uma determinada linhagem até hoje, né? Então, o que aconteceu? Quando nasceu lá o primeiro filho deles, foram objeto de piadas racistas, aqueles tabloides completamente malucos lá do Reino Unido disseram que o menino era um macaquinho. Enfim, todo tipo de episódio racista aconteceu. Agora, você imagina, quer dizer, por enquanto a criança está sendo cuidada no âmbito da família. Agora, você imagina o que será uma criança, porque não é impossível, ainda que a escola seja de elite, a criança não vai conviver só com membros da aristocracia, não vai ser educado numa escola no Reino Unido. Caso fosse educado no Reino Unido, não será. Não seria educado numa escola só com membros da aristocracia, então seria vítima de racismo na escola. Então, antes que isso acontecesse, o casal decidiu ir embora do Reino Unido, né? E esse episódio é curioso. Eu não acredito que eles tenham conversado com a rainha, ou mesmo o Harry tenha conversado com seu pai antes de falar publicamente. Provavelmente eles falaram publicamente antes, justamente para criar uma situação que tornasse impossível voltar, né? Retornar da decisão. Eles provavelmente vão morar ou no Canadá ou nos Estados Unidos. Essa primeira fala de ficar entre o Reino Unido e os Estados Unidos, evidentemente, para, né, acalmar, né, o gato subiu no telhado, né? Todo mundo já sabe que eles têm conversado muito com Barack Obama, com a Michelle Obama e o Barack Obama. Eles têm se consultado muito do que fazer uma vez que foi tomada a decisão, e isso revela muito sobre a religião, a formação do Reino Unido, um país anglicano, um país onde surgiu, né, eu li aquele livro, é muito interessante, o nome do livro é Mayflower, que é o nome do navio que levou os migrantes. Eles saíram da Inglaterra, um grupo de famílias, eles foram morar na Holanda porque eles consideravam que eles eram muito mais religiosos e eram perseguidos na Inglaterra. Depois de um tempo morando na Holanda, eles disseram: olha, a gente está deixando de falar nossa língua, estamos abandonando todas as nossas tradições, vamos alugar um navio e vamos para o Novo Mundo. Então eles foram para o que depois passou a ser os Estados Unidos em 1620. E fundaram ali, chegaram em Boston, onde hoje é Boston, e o país nasce ali, né, a partir de 1620. E por uma religião, a religião que eles queriam, eram os peregrinos, os pilgrims, né, e que não se misturavam, eles foram com suas famílias. Os ingleses, todo mundo sabe que a colonização inglesa, diferentemente da colonização portuguesa, o português, aonde ele foi, o Brasil, nós sabemos isso muito bem, estudamos a nossa história, a história do Brasil. O português, quando veio para o Brasil, ele se misturou com as Índias, ele teve filho com as Índias. Quando começou a trazer os escravos africanos, as escravas, teve filhos. Então houve uma mistura muito ampla no Brasil. Os ingleses não, eles nunca fizeram isso, né? Inclusive a homossexualidade é conhecida,
na ocupação dos ingleses de suas colônias, porque os navios só com homens, eles chegavam lá, não se misturavam com as mulheres nativas, e aí eles passaram a fazer sexo entre eles, quer dizer, então isso é conhecido, né? Os historiadores sabem disso, antropólogos já estudaram isso. Os portugueses não procederam assim. É evidentemente que as matrizes religiosas foram fundamentais para esses dois desfechos diferentes das colonizações. E aí, é claro, né? As pessoas dizem, olha, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses, pelos Pilgrims, nós teríamos sido uma potência identicamente ao que aconteceu com os Estados Unidos. Enfim, isso daí tem um monte de se, é impossível dizer se seria assim mesmo. O que eu estou chamando a atenção, neste caso da família real britânica, que eu acho que é algo bem interessante, bem paradigmático. A família real, tudo que diz respeito a ela é algo que tem uma mídia muito grande mundial, né? Então o que nós estamos vendo é uma mídia mundial em torno de um episódio que revela o racismo do Reino Unido. E detalhe, né? Não creio que esse anúncio, tendo acontecido agora, tenha sido por acaso. A eleição de Boris Johnson, pode ser que eles tivessem tomado essa decisão, mesmo que Boris Johnson tivesse sido derrotado pelo Partido Trabalhista. Mas eu creio que a própria vitória, uma vitória folgada, com a maioria folgada de Boris Johnson, a saída, o Brexit, quer dizer, o Brexit, ele é na verdade, o resultado do plebiscito lá, do referendo do Brexit, todos os britânicos, analistas do resultado, são unânimes em afirmar que uma das coisas que estava em jogo naquele referendo era a imigração. A imigração foi derrotada, né? Aqueles a favor da imigração perderam por aqueles que são contrários à imigração. E Boris Johnson representa, digamos assim, uma segunda vitória do Brexit. E agora o Brexit irá acontecer, né? E o Boris Johnson faz declarações racistas. Então, por que o Harry e a Meghan iriam criar seu filho, e provavelmente vão ter mais de um filho, num país em que eles não são aceitos, que o casal não é aceito, que a mistura não é aceita? É muito interessante até, e aí vale uma observação, né? Essa coisa de Portugal, eu até, curiosamente, eu tive a curiosidade, tem esses exames de DNA, eu disse, eu quero saber de onde veio meu DNA. E aí fiz lá um exame. Eu sou super branco, e no meu exame de DNA dá lá 1,8% de sangue, de DNA nigeriano. E aí, de onde veio o DNA nigeriano que eu tenho? Portugal, quem leu Raízes do Brasil pode ir lá ver, Portugal, antes de vir para o Brasil, já era um país misturado, porque Portugal tinha ocupado ali o oeste da África, aquela região que hoje é a Nigéria. Nos atlas do passado, da época que Portugal ocupou, chamava-se Nigrínia, que é uma região ampla, que hoje é muito mais do que apenas a Nigéria. Então o nome era Nigrínia, né? Então, provavelmente, quando os portugueses, eu tenho sobrenomes de todos os lados portugueses, provavelmente quando os portugueses vieram, né, provavelmente não, Sérgio Buarque de Holanda está lá em Raízes do Brasil, eles vieram misturados já com sangue africano. Né? E eu sou resultado disso, quer dizer, o meu DNA é resultado disso também, de outras misturas, mas eu só queria chamar a atenção desta em particular, que não aconteceu na Inglaterra, não aconteceu no Reino Unido. Eles se mantiveram por conta da religião, não só, mas muito importante a religião, eles se mantiveram puros, eles não se misturaram com os nativos e as nativas que eles colonizaram, onde eles ocuparam. E essa mistura, esse simbolismo da mistura da família real vem sofrendo, sofreu e vem sofrendo uma reação muito grande da sociedade inglesa. Daí essa decisão de Harry e de Meghan. É bem interessante isso. Isso revela o que está acontecendo hoje lá, quer dizer, e uma cultura dominante daquele país, por mais que o país, quem vai a Londres hoje vê, Londres é uma mistura tremenda, quer dizer, tem talvez a coisa que menos se vê de determinadas áreas de Londres seja o inglês típico, o inglês
puro, né? Então eu acho que é isso que vale a pena notar, né? Meghan e Harry vão de fato morar ou nos Estados Unidos ou no Canadá, provavelmente eles estão decidindo o que vão fazer, é um rompimento evidente com a família real, e é uma sociedade dizendo: aceitamos a nossa família real, aceitamos lá por efeitos turísticos, etc., mas não queremos que ela se misture com pessoas de cor negra. Aliás, no Brasil, ela não seria considerada negra. Eu me lembro que quando a Halle Berry ganhou o Oscar de melhor atriz, as manchetes nos Estados Unidos foram todas assim: é a primeira negra que consegue o Oscar de melhor atriz, ou o primeiro Oscar para a primeira negra. Enfim, no Brasil jamais teria uma manchete dessa. Jamais, porque a própria classificação racial, classificação de cor, ela é cultural. Nós, no Brasil, temos nos Estados Unidos é branco ou preto, branco ou negro. Eles não têm o misturado, eles têm a concepção norte-americana é a concepção de sangue, a concepção brasileira é a concepção de cor de pele. É totalmente diferente. A concepção predominante. É claro que muitos que podem estar assistindo esse vídeo vão dizer: não, a minha não é esta. Mas é a predominante da nossa sociedade. Eu estou falando sempre estatisticamente. Mas eu acho que é isso. Vale a pena prestar atenção no desfecho, no desenlace de tudo que vai acontecer em torno do casal da família, ex-família real, né? O Harry e a Meghan. Eles estão sendo expulsos do Reino Unido, estão sendo expulsos pela sociedade inglesa por seu racismo.